Queridos, a paz do Senhor, boa noite. Que bom estar com vocês, que privilégio. Antes de abrir a Bíblia Sagrada, quero agradecer a Deus, por essa oportunidade maravilhosa de estar com vocês novamente. Realmente, para mim, é um privilégio grande estar entre amigos. Mal a gente entrou na igreja, a minha esposa já foi extremamente elogiada, meu amor? E eu falei com ela assim, a irmã que estava elogiando, eu falei assim: Bia, quando você tiver com a autoestima baixa, é só você vir aqui que vai melhorar, Apesar que a Bia não sofre de baixa autoestima, graças a Deus, Como eu já disse, eu estou acompanhando a minha esposa, o pastor Jason também já falou, a Bia, nós somos casados há 29 anos, temos 2 filhos, o Pedro e o André. O Pedro está com 25 anos, já é casado há 1 ano, e o André ainda está lá em casa, ainda dando prejuízo ainda. Estou brincando, tadinho. Pelo contrário, o menino é uma benção. Mas está aqui a Bia, minha companheira, minha fiel escudeira. Agradecendo a Deus, eu quero agradecer ao pastor Jason. Muito obrigado, amigo, por ter aberto o púlpito mais uma vez. Ceder o púlpito, eu sei que não é uma coisa muito fácil. Às vezes eu fui pastor há 27 anos de igreja, aí às vezes a gente cede o púlpito, alguém fala uma coisa e a gente fica 6 meses para consertar o que a pessoa falou. Então eu sei que tem que ter coragem, pastor Jason, e eu sei que o senhor é um grande ministrador e outros grandes ministros aqui, e ceder para mim é uma honra muito grande. Obrigado, pastor. Os demais pastores, pastor Pedro, Deus abençoe. Erickson, meu amigo, eu estava esperando você, eu já ia te mandar mensagem pela internet. Eu ia falar: Erickson, um beijo pela internet, mas você chegou, graças a Deus, só tinha visto a Ju. Deus abençoe, amigo, Deus abençoe, prazer demais estar com vocês, tá bom? Abra, por favor, a sua Bíblia, Epístola Geral de Judas. É só você achar Apocalipse e voltar uma página. Achou Apocalipse, volta uma página. Se você não achar Apocalipse, o negócio está feio para o teu lado. Como o pastor Jason falou, quando dá 13 graus no Rio de Janeiro, o carioca já acha que vai ter um pinguim do lado da cama dele quando ele acorda, porque a gente está num estado altamente tropical, irmãos, e frio não combina muito com o carioca, mas que bom, que bom que tem frio, que tem calor. Já pensou se fosse tudo igual, ia ser muito ruim, E isso foi milimetricamente calculado por Deus. Essa inclinação da Terra tem 6 graus, alguma coisa, e alguns, você sabe que em grau é medido em minuto e segundo, Parece que é tempo, mas não é tempo, é grau. E esse tem 6, a inclinação da Terra tem 6 graus e alguma coisa. Se ela tivesse 7 graus, era impossível ter vida na Terra. Se ela tivesse 6 graus só, era impossível ter vida na Terra. Por quê? Porque é essa inclinação que faz o trópico norte ou sul ficar ou mais distante ou mais perto do Sol. Por isso que é verão num lugar e inverno no outro, no hemisfério norte. No hemisfério sul é verão, quando está mais perto, no hemisfério norte é inverno. Aí quando inverte, vai lá para o outro lado do Sol, aí vai ser verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul. Não é sobre isso que eu vim falar, Eu vim falar de Bíblia, mas vocês viram que eu estou meio enrolado, Porque o meu negócio é Bíblia, Mas, querido, eu só queria engrandecer o nosso Deus, porque não é 6 graus, é 6 graus, alguma coisa. Por quê? Porque Deus, ele trabalha nos detalhes. E alguém disse que isso foi obra do acaso. É impossível isso ter sido obra do acaso. É impossível não ter uma mente inteligente. Irmão, se a Terra tivesse 3 metros mais de crosta terrestre, 3 metros, não é 30 metros, 3 metros, a força da gravidade ia esmagar todo mundo. A atmosfera, a força da gravidade, que a gente carrega um peso sobre a gente, Tanto que a gente vai lá na balança, a gente pesa e acha, olha, eu estou com 90 quilos, vai para a Lua que fica tranquilo, você vai ter 15 gramas lá, não tem quase gravidade, Mas isso tudo é medida, olha, pastor, então eu vou emagrecer se eu for valor, não é isso, é que a força vai te puxar com menos força. Mas, querido, Deus fez isso, você olhar um microcosmos,
E o macro, se você olhar o tamanho do universo, que hoje calculam 15 bilhões de anos-luz, a luz andando na sua velocidade normal, por anos, dá 15 bilhões de anos, da luz voando, é o tamanho do universo. E aí a pessoa pergunta, e depois o que que tem? Tem mais coisa, mas só que a gente não enxerga. Irmãos, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Esse Deus é grandioso, é maravilhoso, o Deus que tu serve. Agora o Deus que tem 15 bilhões de anos-luz, que não é tempo, é distância, é um cálculo de distância. Ele, com essas milhares e milhares de estrelas, de galáxias, de planetas, ele olha para você aqui na Oásis nessa noite. Isso não é maravilhoso, irmãos? Toda essa glória, ele olha para você e para mim nessa noite. Isso é maravilhoso. Judas, carta de Judas, versículo, deixa eu olhar o versículo e deixa eu pegar. O pessoal da mídia normalmente me ajuda, eu acho que é o 11. Espera aí, deixa eu confirmar de óculos. Pastor, o senhor não se preparou não? Mais ou menos. Vamos lá. 11. Judas, carta de Judas, o capítulo é único, né? E o versículo é o 11. Você já encontrou, né? Diga amém, se encontrou. Amém? Ok, vamos lá. Diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, correr graciosamente em direção ao erro de Balaão, por recompensa, e pereceram na rebelião de Corá, ou de Coré, dependendo da sua tradução. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, correram gananciosamente em direção ao erro de Balaão, por recompensa, e pereceram na rebelião de Corá. Pastor, o senhor leu um negócio que começa com ai deles, não vem coisa boa, né? Não vem coisa boa. Deixa eu só contextualizar você rapidinho. Primeiro, quem é esse Judas? Dá para perceber que esse Judas não foi aquele Judas que foi se enforcar, correto? Então esse Judas é um outro Judas, não é o Iscariotes. Esse Judas, ele é irmão de Jesus. Esse Judas, ele é irmão de Jesus, irmão de sangue de Jesus. E ele se converteu, por quê? Por que o senhor está falando isso? Judas capítulo 1, versículo 1 diz assim: Judas, irmão de Tiago. E o Tiago, ele se apresenta, Tiago, irmão do Senhor. Então o Tiago e o Judas eram irmãos do Senhor, certo? Irmão de sangue, por quê? Porque Maria, ela teve mais filhos além de Jesus. Ela teve Jesus, que não teve contato nem com José, nem com homem nenhum, obviamente, e depois José consumou o casamento e teve outros filhos com Maria. Então não se preocupe que isso está na Bíblia Sagrada, né? Existe uma lista, né, no Evangelho que mostra que Jesus está pregando e fala: esse aí por acaso não é aquele filho de José com Maria, e os seus irmãos são fulano, e Judas, está lá Tiago e está lá Judas na lista. Ou seja, esse Judas é irmão de sangue de Cristo. Então essa é a primeira característica. A segunda característica é que esse Judas não se acostumou com algo extraordinário que era o seu irmão. Irmãos, é difícil a gente conviver com pessoas extraordinárias e descobrir que eles são extraordinários. Por quê? Porque se passa a ser ordinário. Se você está do lado de uma pessoa muito inteligente, você acha que aquilo é o normal. Você toma café com ele, você almoça com ele, você brinca com ele, você acha que aquilo é normal. Que aquela inteligência que a pessoa tem de alta capacidade, você acha que todo mundo está naquele nível, mas não está. Foi o que aconteceu com a família de Jesus. Eles só descobriram que Jesus era essa pessoa extraordinária depois. Aí depois houve uma conversão. E ele escreve. O objetivo da carta geral de Judas é no versículo 3, que ele diz assim: eu fui compelido, eu gostaria de escrever a respeito da salvação comum. Isso está lá no versículo 3. A respeito da salvação comum, mas eu fui impelido ou compelido Isso, exatamente, a batalhar pela fé. Obrigado, querido. Salvação comum, a batalhar pela fé. Pela fé. Então, a carta de Judas é batalha pela fé. Aí você já começa a entender o contexto do versículo que eu li.
Judas começa a falar sobre falsos mestres. O texto paralelo de Judas é 2 Pedro, que também não é uma carta muito simples, muito fácil, mas observe, 2 Pedro dá até características semelhantes à carta de Judas. Ele diz assim: olha, os falsos mestres são mais ou menos como nuvens que armam aquele temporal, mas não tem chuva, mas não cai chuva. Os falsos mestres, eles se demonstram, eles mostram, mas eles não têm conteúdo, eles não têm consistência. Esse pessoal é complicado, esse pessoal é difícil, esse pessoal é muito complicado. E aí ele joga uma sentença: ai deles. E ele dá 3 exemplos negativos do Velho Testamento. Ai deles quem? Ai dos falsos profetas. Ele está batalhando pela fé, irmão, lembra disso. Ai dos falsos mestres, ai dos falsos profetas. Por quê? Eles entraram pelo caminho de Caim, pelo engano de Balaão, porque queria a recompensa dele, e também caíram na rebelião de Corá. Esses 3 exemplos negativos, quando eu estava estudando sobre isso, eu olhei e falei assim: será que o evangelho tem resposta para esse povo? Porque são exemplos negativos, gerações complicadas na Bíblia Sagrada. Será que o evangelho é poderoso para transformar uma geração como a de Caim? Será se o evangelho é poderoso para corrigir o erro de Balaão? Será se o evangelho ele tem poder ou ele tem resposta para a rebelião que houve no coração de Corá, Datão e Abiram? Será se o evangelho tem resposta para isso? E comecei a estudar sobre isso. Então vamos ao primeiro. É bem provável que eu pule do meio, mas eu dou só uma passadinha. Mas o primeiro a gente pode aprofundar. Caim. Você sabe quem foi Caim? Caim foi o primeiro fratricida da Bíblia. Ele não foi simplesmente o primeiro homicida, ele foi o primeiro fratricida. Ele matou alguém fraterno. Também não tinha quem matasse, né? Ou era o irmão ou não era ninguém. Ele escolheu matar o irmão. Ok, ou era o irmão, ou era o pai, ou era a mãe. De qualquer forma, só tinha esse povo lá. Mas o que aconteceu? Caim, ele olhou para si, ele estava fazendo ali, oferecendo algo a Deus que o seu irmão também estava. E nisso que o seu irmão estava oferecendo algo a Deus, ele olhou para o irmão dele, ao invés de virar para o irmão dele e falar: meu irmão, o negócio é o seguinte, o que você fez que Deus aceitou? Me ensina. Ele preferiu matar o irmão, ele preferiu acabar com a vida do irmão. Isso é muito complicado, não é ou não é? E nisso que ele mata a vida do irmão, irmãos, a Bíblia Sagrada ela vem por revelações. As revelações da Bíblia elas são paulautinas. Lá no início, Caim não tinha noção que Deus é o Deus que tudo vê. Ele tentou enganar Deus, e nisso que ele tenta enganar, Deus vira para ele e fala assim: onde é que está teu irmão? Ele falou: não sou tutor do meu irmão, não sei quem é, o que tem meu irmão? E daí? Cadê? Eu não sei. Ele falou: olha, o sangue do teu irmão está clamando. O sangue do teu irmão clama. O sangue do teu irmão fala. Caim, presta atenção na besteira que você fez. Ele cai em si. Ele começa a se questionar. Ele começa a pensar na besteira que ele fez. E ele não se arrepende. Mas ele vira para Deus e fala: Senhor, então quer dizer que agora, a partir desse momento, eu estou condenado? A partir desse momento não tem mais jeito para mim? A partir desse momento não dá mais para a minha vida? Deus olhou para ele e falou assim: de jeito nenhum, você vai se distanciar, eu vou te dar um sinal. Esse sinal até hoje teologicamente a gente não sabe o que é, mas ele fala: eu vou te dar um sinal, você vai ser afastado, e nisso que você será afastado, você vai viver a sua vida. Irmãos, a morte ela não vem imediatamente, o julgamento não vem imediatamente, e pelo contrário, a gente acaba acreditando que os pecadores, ou que as pessoas que não andam com Deus não prosperam. Aí a gente se engana, porque a gente olha Gênesis capítulo 4 e Gênesis capítulo 5, são as duas genealogias, a genealogia que vem de Caim, os filhos que vêm de Caim, e a genealogia, entre aspas, do filho que substituiu Abel, que ninguém é substituível, mas daquele que foi para o lugar de Abel, que Sete. Então você tem uma genealogia de Sete e uma genealogia de Caim.
Na genealogia de Caim começa a falar assim, olha, e fulano gerou Beltrano, fulano que gerou Ciclano, e por aí vai aquela genealogia toda, e aí chega no meio do caminho e começa a falar, olha, e teve aqui um homem que começou a tocar instrumentos musicais, e teve aqui um homem que começou a ter rebanhos, e como teve aqui um homem que fundou uma cidade. E aí você olha e fala assim, ué, mas a geração de Caim não era geração pecadora? E ele teve talento para começar a tocar instrumentos musicais? Teve. Ele teve talento de juntar aqui um rebanho, aqui, olhar assim, não, tem um macho aqui, uma fêmea, para que eu vou ficar saindo aí para caçar animais? Eu vou pegar aqui uma vaca e um boi, vou juntar aqui, vou ver se aqui, que o que nascer já fica por aqui mesmo. O cara inventou a pecuária, irmãos. O outro inventou instrumentos musicais. O outro fundou uma cidade. E aí você olha para a geração de Sete e não tem grandes realizações. Não tem grandes realizações. E isso às vezes mexe com a gente. Porque afinal de contas você olha e fala, ué, mas eu não vou conquistar, eu não vou ir para frente, eu aceitei Jesus, e eu não vou romper, e eu não vou para frente, e parece que a minha vida está travada, e você olha para o ímpio, começa a se sentir como Asaf, olha para o ímpio prospera, e você olha para você, e você não está prosperando, e você fala, mas eu sou fiel a Deus, e o ímpio está prosperando, eu acho que eu estou na religião errada, eu acho que eu estou no lugar errado. Querido, se você olhar para a geração de Caim, eles estavam prosperando. Olhar para a geração de Sete, não tinha nada a ver, não tinha nenhuma grande realização, e aí você fica confuso. Mas na geração de Sete, estava falando, e fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano, que gerou Beltraninho, que gerou Ciclaninho, e veio vindo, até que vira e fala assim, e fulano de tal gerou Enoque, e Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Queridos, amados irmãos, aqui está todo o segredo. Nossa geração, ela foi chamada não talvez para prosperar, não talvez para ser grande nessa terra, não talvez para ser um grande músico, ou um grande talento na música, ou ser o rei do gado, ou ser o governador de uma cidade. Talvez não, pode até ser, mas talvez não. As nossas gerações foram chamadas para andar com Deus, andar com Deus, e andando com Deus, um dia esse céu vai se abrir, você vai ouvir o seu nome ser chamado, Deus vai tomar para si. Esse é o propósito. Prosperar é consequência de uma vida com Deus? Sim. É promessa bíblica? Sim. Eu não estou negando uma coisa, mas o objetivo principal não é esse. Jesus não morreu na cruz para você prosperar. Prosperar é consequência daquilo de obedecer os princípios bíblicos, mas não foi esse o objetivo da cruz. Jesus não morreu na cruz para você andar de carro zero. Jesus não morreu na cruz para você comprar uma casa. Jesus morreu na cruz para você andar com Deus, andar, religar-se com Ele, ter acesso ao céu. Jesus morreu na cruz para que você tenha vida eterna. Vida eterna. É interessante que na geração de Caim teve um cara que foi o primeiro bígamo da Bíblia. O nome dele era Lameque. Lameque chama suas duas esposas, porque ele foi o primeiro bígamo registrado, na Bíblia Sagrada. E ele chama suas duas esposas no final do dia e vira e fala assim: eu matei um homem, porque me feriu, porque me encostou em mim. E feri um outro jovem, porque pisou no meu pé, ou porque pisou em mim. Lá Nirode tinha, o homem que criou a cidade foi Nirode, na geração de Caim. Nirode nessa cidade colocou lá um metrô, um ônibus, qualquer coisa assim. E Lameque pegou esse transporte público, e um camarada no início, na viagem de ida para o trabalho, esbarrou nele, não pediu desculpa. Ele falou: quando eu descer daqui eu vou te pegar. E matou esse cara. E um
um jovem da mesma coisa pisou no pé dele, e ele falou: eu vou pegar esse cara também. No mesmo dia, ele acertou 2 pessoas. Só que Lameque, ele contando isso, quando ele chega em casa no final do dia do trabalho, ele falou: hoje eu matei 2, mandei 2 para a cova. Ele olha e dá uma sentença sobre si, que é uma sentença que está registrada na Bíblia, não está à toa. Ele vira e fala assim: Caim será vingado 7 vezes, porém Lameque 70 vezes 7. Caim será vingado 7 vezes, porém Lameque 70 vezes 7. Se você for para o livro de Amós, o livro de Amós, nos 3 primeiros capítulos, ele fala assim: por 3 transgressões eu perdoarei Moabe, na 4ª não será perdoado. Por 3 transgressões, por 2 ou 3 transgressões eu perdoarei Amon, na 4ª não será perdoado. Capítulo 2 ele já pula para Israel. Por 2 ou 3 transgressões eu perdoarei Jerusalém, na 4ª não será perdoado. Por 2 ou 3 transgressões eu perdoarei Gaza, na 4ª não será perdoado. O que isso fez? Isso criou, irmãos, num pensamento indutivo, vou dizer um termo técnico, uma jurisprudência que Deus só perdoa 3 ou 4 transgressões. Esse era o pensamento lá do final do Velho Testamento. Eu já estava em Gênesis, pulei para Amós. Lá do final do Velho Testamento, nós temos um período interbíblico e entra o Evangelho. Pedro, estudante ou não da Bíblia, mas fez o dever de casa, pelo menos pegou a cartilha do discipulado lá na sinagoga e foi resolver. Nisso que foi resolver, ele encontrou o livro de Amós, encontrou o ensinamento de Amós, que as transgressões são perdoadas 3 vezes. E ele vira para Jesus e faz uma pergunta, e ele fala: agora, nessa minha antecipação, Jesus vai me dar 10, eu não tenho dúvida. Se Deus está dizendo que vai perdoar 3 vezes, na 4ª não será perdoado, eu vou fazer uma pergunta para Jesus. Levanta a mão e fala: Jesus. Ele: sim. Quantas vezes eu devo perdoar? Ele já sabia. Lá em Amós estava 3 vezes. Deus perdoava 3 vezes. Eu que sou falho, vou perdoar 1, 2. Deus. E aí ele pergunta até 7. Irmãos, ele mais do que dobrou. Ele mais do que dobrou aquilo que era o conhecimento comum. Ele falou: não, vai ser 7 vezes. Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, já que você está muito preocupado, já que você está muito querendo entender como é que é a situação, deixa eu te dizer uma coisa. O poder que eu vou dispensar na cruz do Calvário, o meu sangue, quando eu verter na cruz do Calvário, o perdão que eu vou fazer na cruz do Calvário, o poder que eu vou dispensar nesse perdão, eu vou perdoar até a geração de Lameque, porque não é simplesmente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Você entendeu o que Jesus estava dizendo? Estava dizendo que na geração de Caim, um homem que se aperfeiçoou no pecado de Caim, Caim matou o seu irmão, esse homem matou por inveja, obviamente que o motivo não é justo, mas Lameque matou por motivos fúteis. Um se esbarrou, o outro me pisou, e eu matei os 2 no mesmo tempo. Ou seja, a geração estava se aperfeiçoando no pecado. Ele olhou e falou assim: o poder que eu vou dispensar na cruz do Calvário, esse sangue que eu vou derramar, ele é tão poderoso, que ele vai chegar na geração de Lameque e falar assim: está perdoado a história da sua geração. Se tiver alguém que se converter, que se dobrar o joelho diante da cruz do Calvário
Evangelho, será perdoado o pecado dessa geração toda. Ele pode trazer a carga de assassinos, ele pode trazer a carga de gente que nunca viveu para o Evangelho, mas quando Jesus, a cruz do Calvário, entrar na sua história, a história mudou. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei qual é a sua história, mas eu sei qual é a minha. O meu pai faleceu aqui, eu morava ainda no Rio de Janeiro. Perdão, quando ele faleceu eu já morava em Brasília. Mas eu fui criado num lar dividido. Minha mãe, uma mulher do círculo de oração. E meu pai, um ébrio, um bêbado, caía na rua bêbado. Eu adolescente, eu já fui chamar a polícia para prender o meu pai, porque ele estava quebrando tudo dentro de casa. Ele morreu com 58 anos de idade, porque um câncer começou no fígado, e se espalhou por todo o corpo, e ele faleceu. 10 dias antes dele falecer, uma irmã da Assembleia de Deus de Cordovil, amiga da minha mãe, Deus manda ela fazer um jejum, ela faz o jejum, e aí faz 3 dias de jejum, e vira e fala assim, Deus, agora eu vou entregar o jejum. Ele, aqui não. Pega o ônibus, ela pegou o ônibus, sabe esse povo doido assim que tem? Pega o ônibus, ela pega o ônibus, aí diz, Senhor, e agora? Desce aqui nesse ponto, desceu, aí dá para a direita, para a esquerda, para a direita, sabe aquela loucura assim? Pois bem, essas irmãs, né, que vocês conhecem, deve ter umas por aqui também, meio doido assim, esse povo meio doido, aí desce aqui, vai para a direita, ela foi, aí chegou lá, estava no pátio do hospital, minha mãe sentada, e ela, oi, irmã Júlia, colega de círculo de oração, aquele negócio todo, ai, irmã Júlia, quanto tempo, não vejo a senhora, tal, e o que a senhora está fazendo aqui, irmã Júlia? Meu marido está lá em cima, minha irmã, uma luta e tal, ele está com câncer e tal, não sei o quê, e a minha mãe vira, e a senhora veio fazer o que aqui? Aí Deus falou, diz porque você veio visitar o marido dela. Não, eu vim aqui visitar o seu marido. Foi lá em cima, falou coisas no ouvido dele, lágrima veio no canto do rosto. Ele virou para minha mãe e falou, pode ir embora, que eu nunca senti uma paz tão grande. Não, mas você estava sentindo dor, a dor passou, pode ir embora. Não deu 10 dias, ele faleceu. Salvo. Deu um trabalho violento. Ok, 27 anos de oração. 27 anos de oração. Obrigado, queridão. 27 anos de oração. Por sua vez, o meu avô, pai do meu pai, morreu com 38 anos de idade. Meu pai não conheceu o pai dele direito, porque meu pai tinha 9 quando meu avô morreu. Não conheceu o pai dele direito. E aí eu te pergunto, morreu de quê? Cirrose hepática, de tanto que bebeu na vida. Meu bisavô não sei, mas meu avô morreu de cirrose. Meu pai morreu de câncer por causa de cachaça. Eu contei isso com um pastor que eu trabalhei durante muito tempo, o pastor Jorge conheceu, pastor Elianair Cabral. Nós estávamos viajando para Curitiba. Ele segurou na minha perna. Quando eu contei isso para ele, ele falou assim, William, preste atenção. Segurou na minha perna porque eu estava dirigindo o carro dele, ele estava sentado do meu lado, e eu sou mais novo do que o filho dele, mais novo, irmãos. Então ele me tratava como filho, não me tratava como obreiro, me tratava como filho. E ele segurou na minha perna e falou assim, William, você foi a resposta que Deus preparou para dar para Satanás. Eu olhei para ele, quase parei o carro, olhei para ele e falei, o que, pastor? Ele falou, você foi a resposta que Deus preparou para Satanás. Seu pai morreu com cirrose, com câncer, seu avô morreu com cirrose, você nunca ficou bêbado na sua vida. Querido, daqui para frente, o poder da cruz do Calvário, ele resgatou a história. Ele olhou e falou assim, aquilo que eu vou fazer na cruz do
do Calvário é poderoso para restaurar qualquer histórico familiar. O poder da cruz, irmãos, quando a cruz entra na tua história, é a resposta de Deus, que Deus preparou para o inimigo da tua alma. Você que está aqui nessa igreja, você é a resposta que Deus preparou para as gerações atrás de você. Satanás tinha um plano, esse plano estava funcionando, mas a cruz interveio, o evangelho interveio. Sabe o que aconteceu? Acabou. Eu nunca fiquei bêbado, os meus filhos nunca ficaram bêbados e nunca ficarão bêbados, os meus netos nunca ficarão bêbados, porque o evangelho é poderoso para mudar a história das famílias. O evangelho é poderoso para mudar a história. Eu venho aqui nessa noite como profeta de Deus te dizer: existe uma nova história para a tua casa. Existe uma nova história para a tua família, uma nova história familiar a partir de você. Acabou o plano de destruição, acabou. Falei que eu ia pular Balaão, né? Bota no 11 depois, queridão, por favor. Vou dar só uma pincelada. Balaão, irmãos, é um conceito teológico tremendo, porque Balaão foi a antecipação de Deus. Deus precisava de um profeta fora de Israel e chamou Balaão antes do tempo. Vou te dar um outro exemplo de antecipação de Deus. Você se lembra quanto tempo tinha quando de Filistia dominando Israel, quando Deus coloca Manoá e a sua esposa grávidas de Sansão? Já tinha 30 anos, 40 anos que a Filistia estava dominando Israel. Deus não podia chamar um homem já maduro? Deus não podia chamar um homem grande e falar: é você? Não. A mulher ficou grávida, uma mulher que não podia ficar grávida, fica grávida. E a Bíblia registra da seguinte maneira, lá em Juízes capítulo 13 mais ou menos, registra o seguinte: e Deus começou a livrar Israel. Aí eu te pergunto, com 45 anos que a Filistia estava dominando Israel, você acha que não tinha um homem de Deus falando: Senhor, a gente não aguenta mais esses inimigos? E ele falando: não, a resposta já está aí. Mas está aí aonde, Deus? Eu não estou vendo. Eu falei: não, a resposta tem 5 anos de idade, que o menino está pequeno ainda, mas calma, ele vai crescer. Que loucura, né? Talvez você esteja aqui, eu falei que eu ia falar rápido desse ponto, que eu quero parar no outro. Que loucura. Talvez você veja aqui nessa quarta-feira e está falando: Deus, olha, vai ser rápido. Ele falou: não, a resposta já existe. É porque ele está sendo preparado, meu filho, calma. Eu não posso botar um menino de 5 anos lutar contra Filisteu, mas quando ele for grande, meu filho, a resposta já existe. Eu quero lhe dizer, querido, que Deus já se antecipou. Antes de você entrar nessa luta, Deus já sabia. Deus já tinha feito os cálculos, qual dia você vai sair dela. Deus já sabe quanto você aguenta dela. Isso tudo é antecipação de Deus. Balaão não é nada mais, nada menos do que um homem fora de Israel, um profeta que Deus olhou e falou assim: eu vou usar esse cara. Eu vou usar esse cara para ensinar algo para o meu povo, fora do esquema, fora de tudo. Ou seja, a gente acha que a solução vem para um lado, Deus trabalha do outro. E te surpreende. Às vezes a resposta do Senhor vem de uma forma que você fala: é Deus, não tem outra maneira, tem que ser Deus nesse negócio. Então nessa noite, a resposta de Caim era que a tua geração tem solução. A resposta de Balaão é que há uma antecipação de Deus. Antes de você imaginar que você iria entrar pelo problema, a resposta ele já providenciou. Só você ainda não viu. Você se lembra de Abraão? Abraão sobe o monte. O menino fala: ô pai, eu estou vendo. Vamos fazer a versão nordestina, né? Pai, estou vendo aqui o fogo.
estou vendo aqui o alenho, estou vendo aqui, mas cadê o bode? Não, não tem bode não, meu filho. O cordeiro, ele vai providenciar. E quando chega lá, irmãos, que ele vai usar o cutelo para matar um menino, o que acontece? Deus brada do alto: Abraão, Abraão. Agora eu sei, agora não é Deus que sabe, o Abraão conhece o coração dele. Abraão sabe do seu próprio coração. Mas aí eu te pergunto, aquele carneiro amarrado pelo chifre estava ali há quanto tempo, irmãos? Querido, ele olha e vê um carneiro amarrado pelo chifre. Mas tu acha que Deus criou o carneiro? Claro que não. O carneiro estava pulando, Montes pulando no momento, aí amarrou ali pelo chifre. Plano de Deus, plano do Senhor. Ele falou: olha, eu vou trazer o meu servo lá de longe, ele vai andar, vai chegar aqui, vai precisar de você. Rapaz, já fica por aí preso mesmo. Deus já está fazendo a mesma coisa na sua vida. Deus já se antecipou, querido. Deus já se antecipou. Agora, em último lugar, eles falam: e foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Você se lembra quem foi Corá? Corá, Datã e Abiram, lembra deles? Corá, Datã e Abiram, eles eram homens que se rebelaram contra Moisés, e chegaram diante de Moisés e falaram assim: olha, Moisés, o negócio é o seguinte, Deus usa você, mas Deus usa a gente também. Moisés olhou e falou assim, inclusive, pastor Jason, segunda-feira eu estava tendo reunião de obreiro, encontrei com o Marco Aurélio. Aí o Marco Aurélio falou excelentemente bem, ele ama você demais. Ele virou e falou assim: você vai lá no Jason, William? Falei: vou, cara. Ele marcou comigo quarta-feira, rapaz, foi bondoso demais comigo. Primeiro que eu vim de surpresa, né? Não tinha nada programado. Principalmente a igreja, ela é uma igreja agendada e tal. Aí ele: rapaz, puxa, não vai dar para eu estar lá, cara, mas caramba, gosto demais do Jason, pai. Rapaz, você percebe que o Jason parece com o pastor Silas? Eu falei: eita Deus. Mas ele quis falar na sua ousadia, no seu empreendedorismo, de andar para frente. Porque o pastor Silas, ele vira e fala assim: olha, eu sou estourado mesmo. Mas o calminho de Moisés virou e falou assim: se eu sou homem de Deus, vocês não vão morrer de morte natural não. Deu as costas, a terra abriu e engoliu todo mundo. Não é melhor eu ser estourado e brigar com todo mundo? É melhor, muito melhor do que a terra abrir e engolir a gente, né? Então tá bom, tá ótimo. Mas ele comparou o senhor com o pastor Silas. Então continue assim, pastor, e por favor não faça ninguém ser engolido pela terra não, por favor. Ok. Mas aí, pastor Jason, o Moisés vira e fala assim: se eu sou homem de Deus, vocês não vão morrer de morte natural não. A terra se abre e engole Corá, Datã e Abiram. Datã e Abiram eram rubenitas. Isso é um detalhe interessante. Corá era levita. Aí você olha lá na frente, você vê alguns salmos escritos assim: cânticos de Corá, dos filhos de Corá. Mas não morreram lá mulher, filhos e tudo mais? Pois bem, tem uma resposta para isso. Qual é a resposta? Os nomes em Israel não poderiam ser apagados. E aí o que acontecia? Acontecia que era dado o parente mais próximo para gerar filhos naquela descendência. Por exemplo, se morresse o irmão, o outro irmão tinha que gerar pelo menos filhos para que o nome do irmão não se apagasse em Israel, entendeu? Por isso que aparece lá na frente Corá. Datã e Abiram nem aparece, mas Corá aparece sempre. Aí eu pulo para 2 Crônicas. Lá no segundo livro das Crônicas de Israel, dos reis de Israel, acontece que um reino da Síria cerca Jerusalém. Já tinha entrado pelo reino do norte, conquistado Samaria, o reino do norte todo, chegou no reino do sul, cercou Jerusalém. Nisso que cercou Jerusalém, o que acontece? Acontece que o rei Senaqueribe manda uma mensagem para o rei de Israel, e vira e fala assim: atenção, rei de Israel, está registrado na Bíblia. A Bíblia fala que o rei de Israel, que era Ezequias, estava no gabinete de guerra, no palácio, e recebe uma mensagem de Senaqueribe:
Vem um mensageiro, entrega a mensagem. Ele abre a mensagem. Primeiro parágrafo da mensagem. Atenção, Senaqueribe cercou Jerusalém. Os espiões lá de Israel já sabiam, 185 mil soldados de Senaqueribe. Irmãos, 185 mil soldados. 1.000 soldados, para conquistar uma cidadezinha, que hoje, se você cercar com 185 mil, já dá para conquistar. Imagina naquela época. Irmãos, Exército Marinha e Aeronáutica do Brasil hoje tem mais ou menos 300 mil homens. Exército Marinha e Aeronáutica do Brasil, 300. Senaqueribe vai para Israel, para Jerusalém, naquela época com 185 mil soldados. E ele escreve e fala assim: Ezequias, o rei de Israel, eu quero te dizer que o nosso exército é muito maior do que o de vocês, correto? Eu quero te dizer que o nosso poderio bélico, irmãos, a história geral conta, que aquele povo assírio, quando lançava as flechas, o sol se apagava com a quantidade de flechas que eram lançadas. De tanta flecha que era lançada, escurecia, se fazia a noite. Alguém viu o filme Os 300? Aquele filme mostra esse momento das flechas serem lançadas e de repente tudo apagar. Aquilo ali é um momento histórico, aquilo acontecia verdadeiramente. A história geral conta isso. Os caras eram violentíssimos. E aí ele vira e fala assim: olha, você não sabe que o nosso poderio é muito maior do que Israel? Correto. Aí ele pula para o segundo parágrafo. No segundo parágrafo ele diz o seguinte: Ezequias, os povos que nós conquistamos também não tinham deuses. Tinha. E esses povos também não clamaram aos seus deuses. Clamaram. Ué, se os povos de lá clamaram e os deuses deles não foram poderosos, por que vocês não se rendem? A gente tem maior poder de homens, a gente tem maior poder bélico de armas, e os outros povos também clamou para Deus. Alguém virou e falou assim: Senaqueribe, deixa eu te falar, Ezequias, deixa eu te falar, Senaqueribe mandou uma carta errada. Ele falou: mas como assim? Mandou errada. Sabe por quê? Porque o primeiro parágrafo está correto, é para o palácio. É aqui para a gente aqui, que entende de guerra. Eles têm um número maior de homens, o exército deles é maior do que o nosso. Mas o segundo parágrafo, ele está falando que em Israel não tem Deus para derrubar ele. Não é para a gente, Senaqueribe. Essa carta é para o templo. Senaqueribe não, Ezequias. A carta de Senaqueribe é para o templo. Não é para o palácio. Na hora o rei Ezequias falou: menino, vem cá. Aí veio o office boy, pega essa carta aqui, entrega no templo. Mesma rua, irmãos. O garoto desceu do palácio, saiu correndo, chegou, jogou embaixo do templo. Ezequias, embaixo da porta do templo. Não tinha porta também, né? Mas tudo bem. Jogou lá embaixo. Ezequias, a Bíblia diz que ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. E sabe o que ele fez que era bom aos olhos do Senhor? Ele falou: Ezequias restaurou a adoração que Davi havia estabelecido. Sabe qual era a adoração que Davi tinha estabelecido? Irmãos, a Bíblia profetiza que nos últimos dias, ele fala: eu restaurarei as tendas de Davi. Ele não fala o tabernáculo de Moisés, ele não fala o templo de Salomão, ele fala as tendas de Davi. Sabe por quê? Porque Davi colocou uma adoração 24 horas na presença de Deus. Uma adoração 24 horas. E Ezequias fez a mesma coisa, restaurou aquilo, a adoração 24 horas. Sabe o que aconteceu? Isso agradou o coração de Deus. E quem ficava nos turnos de adoração? Os levitas. E quando o garoto jogou a carta para debaixo do templo, quem que recebeu? Aí eu te pergunto: os filhos de Corá. Como os filhos de Corá estavam lá dentro?
E eles começaram a compor naquele momento um hino que todos nós aqui conhecemos. Eu vou começar a falar ele, que eu não vou cantar, que eu não sou burro, mas eu vou começar a falar ele e você vai se lembrar. Quer ver? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Irmãos, o que o filho de Corá tem mais medo? Que a terra se abra e engula. Não foi isso que aconteceu no passado com os antecessores deles? Mas eles olham e falam: ainda que a terra se estremeça, ainda que os montes se movam para os meios dos mares, a minha segurança está nele. Ainda que a terra se abale, ainda que os montes se abalem, eu confiarei nesse Deus. Ele é a minha segurança. Há um rio cujas correntes alegram a cidade do Senhor. Qual é a cidade do Senhor? Jerusalém estava cercada por 185 mil soldados. O santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela. Ela não será abalada. Irmãos, eles começam a compor. E tem um refrão: o Senhor dos exércitos está conosco. Como é que o senhor sabe que é refrão? Está no 6 e está no último lá, que é o 12 ou 13, sei lá, no último versículo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco, lá no final. O Deus de Jacó, esse é o refrão do hino. Eles estão compondo naquele momento. Um olhava para o outro e falava: se você está com medo, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras maravilhosas da sua mão. Começa com benefícios que tem feito na terra. Eles começam a profetizar, até que chega no penúltimo versículo. O penúltimo versículo do Salmo 46. A voz muda, não sei se você percebeu, mas ele fala assim: Deus é o nosso refúgio. Terceira pessoa do plural. Ele, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele, o Senhor, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Percebe a voz? Chega no penúltimo versículo, ele vira e fala assim: aquietai-vos. Muda a voz. O que aconteceu? Um dos homens que estavam compondo, Deus usa ele em profecia e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aí eles terminam com o refrão: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Naquele dia, a Bíblia fala que mandou um anjo. A história geral fala que foi leptospirose. Deus virou para os ratinhos e falou: faz xixi na comida desse povo todo aí, em volta de Jerusalém. Matou 185 mil soldados. Num dia, 185 mil soldados. A Síria tinha tudo para ser o primeiro grande império mundial, obviamente depois do Egito, muitos anos depois. Mas o grande império mundial foi Babilônia, não foi a Síria. Sabe por quê? Por causa do orgulho de Senaqueribe. Há Deus aí que pode livrar da mão de Senaqueribe? Esse mesmo Deus responde no templo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Sabe o que eu vim profetizar na tua vida nessa noite? Eu vim profetizar, em primeiro lugar, Deus tem uma nova história para a sua família. Em segundo lugar, Deus já antecipou a resposta para a sua casa. Em terceiro lugar, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Ele vai ser exaltado nessa luta, Ele vai ser exaltado na tribulação. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Com a permissão do pastor da igreja, você pode se colocar de pé. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Ministério de louvor pode vir, querido.
Pastor Jesus, me sinto muito à vontade, estou convidando aqui o povo, mas o Senhor, como meu pastor nesse momento, o Senhor tem toda a liberdade de querer. Eu gostaria de orar por você. Eu sei que é um culto de quarta, é um culto público. O pastor falou comigo, o tema é livre, William, glória a Deus, eu me sinto mais livre ainda, mas eu quero orar pela sua vida. Quem sabe eu fui profeta de Deus para você, para te dizer, aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos. Talvez o seu coração está abalado. Há mais ou menos 3 anos atrás, a gente passou lá em casa por uma luta, uma certa luta, que eu repetia esse versículo mais de 40 vezes no dia para mim mesmo, e repetia com a minha esposa, aquietai-vos, aquietai-vos, e saber que eu sou Deus, eu sou Deus. Eram 2 versículos que a gente falava muito. Quando Jesus falou, basta cada dia seu mal, eu perguntava, esse é mal de hoje? Não, esse é mal de amanhã? Então deixa para amanhã, vamos resolver o mal de hoje. Basta cada dia o seu mal. Se eu trouxer o mal de amanhã para hoje, eu estou frito. Então vamos resolver o mal de hoje. Só vou levar a carga do mal de hoje. O mal de amanhã, quando chegar amanhã, a gente resolve. É de amanhã, não é de hoje, então mal de hoje. Basta cada dia o seu mal. E eu repetia, aquietai-vos, William, e saber que Ele é Deus. Aquieta teu coração. Aquieta teu coração. Quem sabe hoje você veio na igreja falando assim, eu preciso de uma palavra para a minha vida. E a palavra que Deus colocou na minha alma para falar para você é aquietai-vos. Deus confirmou isso, irmãos, entrando na igreja, praticamente dentro da igreja já. Eu ia ministrar outra palavra totalmente diferente. E eu falei, Jesus, eu vou te obedecer, que é melhor te obedecer do que pregar aquilo que eu preparei. Muito melhor te obedecer. E eu quero orar por ti. De repente só tem uma pessoa, e é para você, que Deus mudou a mensagem para falar com você. Talvez você é um crente fiel, um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas o seu coração está abalado. E você, eu preciso de calma, pastor. Eu preciso acalmar meu coração. Eu quero orar por você. Com a permissão do pastor Jason, da liderança, você pode sair do seu lugar, vem aqui na frente. Os pastores vão orar por você. Nós vamos cantar e nós vamos orar depois. Amém. Onde está você? Aquietai-vos. 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 E saber que eu sou Deus. Saber que eu sou Deus. Aquietai-vos. 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 Aleluia. Aleluia. Não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que pedido foi, não se compara com o que há de vir. Uma nova história Deus tem pra mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Um novo tempo Glória a Deus Deus. tem pra mim. Te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Aleluia. Um novo tempo Deus Aleluia. tem pra mim. Tudo aquilo que perdi foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Deus tem uma resposta para a sua geração. Deus já preparou uma resposta, você ainda não está vendo, é como se fosse o cordeiro amarrado. Daqui a
pouco os seus olhos serão abertos e você vai ver o cordeiro amarrado. E hoje eu vim te dizer: aquieta-te, aquieta o teu coração, aquieta o teu coração. Você vai ver que Ele é Deus. O que eu acho interessante no Salmo é que ele fala assim: serei exaltado entre as nações. Irmãos, a Síria estava conquistando todos os povos conhecidos. Quando houve essa derrota, as pessoas olharam e falaram assim: o Deus de Israel livrou Israel. Irmãos, vai ter vizinho, vai ter familiar que vai exaltar Deus, que vai falar: o Deus do Jason, o Deus do Erickson, o Deus do Pedro, o Deus do irmão, o Deus da irmã, o Deus deles, o Deus da Ângela, o Deus da Bianca, o Deus da Jo, o Deus dele exaltou, o Deus dele resolveu, o Deus que eles servem. Você está entendendo? Serei exaltado entre as nações. Vai ter ímpio dizendo: foi o Deus dele que fez, foi o Deus dela que fez, é o Deus que ele serve que fez isso. Ele não tinha capacidade para fazer, foi Deus quem fez. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, eis aqui, Senhor, o teu povo, o povo da Oásis, que o Senhor confiou na vida confiou esse povo ao ministério do pastor Jason, da pastora Ângela. Deus, e aos companheiros de ministério, pastor Pedro, pastor Erickson, pastora Jo e os demais pastores. Deus, eu te apresento essa igreja, porque o Senhor fará grandes coisas. Grandes coisas o Senhor fará. E a alegria, Senhor, não vem simplesmente da consequência do que o Senhor vai fazer, mas eles vão se alegrar, Senhor. Haverá festa, haverá alegria, porque grandes coisas o Senhor fará. Eu te peço, ó Deus, esses irmãos que vieram à frente, servos teus, homens fiéis, mulheres fiéis, gente crente, gente que crê na tua palavra, gente que crê no teu evangelho, mas que somos homens, Senhor, e muitas vezes o nosso coração fica abalado, o nosso coração fica abalado, dizendo: Senhor, até quando? Senhor, será se eu preciso realmente sacrificar o Isaac? Se o Senhor hoje veio nessa noite para dizer: aquietai-vos. Que haja, Senhor, paz, o árbitro do nosso coração, a voz do Santo Espírito, a certeza que as coisas irão acontecer de forma extraordinária e surpreendente. Essa certeza invada o coração dos teus servos, e que eles saem daqui mais firmes, mais crentes, sabendo que o Senhor faz, que o Senhor age, que o Senhor não vai perder a oportunidade de abençoá-los, em nome de Jesus. E a igreja diz, aplauda o Senhor com alegria, aleluia. Pastor Pedro vai encerrar, mas eu subi aqui com um propósito. Nós saímos de casa, entramos no carro e viemos conversando alguns assuntos, eu e a Jo, né? E quando a gente sentou ali, que o pastor William começou a pregar, né, a gente começou a ver o pastor William falar de todos os assuntos que a gente pregou no carro, conversou no carro, da nossa casa para cá, todos, sem exceção. A única coisa que a gente não fez foi citar as passagens, mas se hoje eu não tivesse vindo aqui, eu saberia exatamente o que ele tinha pregado, porque foi exatamente a nossa conversa. E quando a gente estava ali sentado, eu perguntei para a Jo: será que o pastor William estava com a sua esposa sentada no banco de trás, a gente não viu? E Deus, ele é tremendo, porque traz esse homem de Brasília, ele entra com uma pregação e Deus diz para ele: não, você não vai pregar isso, você vai pregar o que os meus servos precisam ouvir. Exatamente, o que a gente precisava ouvir.
Deus colocou no seu coração essa noite. Então, eu não poderia sair daqui sem dar esse testemunho para vocês. Amém? Glória a Deus. A gente aprende que não importa o que aconteceu, não importa como começou lá atrás, não importa nem como está agora, importa como vai terminar. E o terminar, invariavelmente, não depende dele, depende de nós, pela decisão que nós tomamos, por aquilo que nós aceitamos, por aquilo que nós ouvimos, e entende que é de Deus. Sabe por quê? E me permita falar isso aqui. Não adianta vir aqui à frente. Não adianta vir aqui na frente, se não tomar decisão. Vai vir 600 vezes aqui na frente. Se não tomar decisão, vai continuar vindo aqui na frente. A decisão não é dele, a decisão é nossa. Ele fala, de acordo com a tua decisão, é a carta que a gente recebe. É a carta que você recebe, e você fala, está na tua mão, qual a decisão que você toma? Não vamos nos render. Não. O nosso Deus, Ele é Deus. E talvez, alguns entre nós tenham recebido uma carta, um fato, acontecimentos, que tenham trazido tristeza, desânimo e vontade de nem entrar na igreja, e nem vir para a igreja. O rei recebeu essa carta, e talvez nesta noite, o Senhor esteja falando justamente isso, se você recebeu essa carta, é hora de apresentar ao Senhor e tomar atitude, e a atitude não é para amanhã, porque amanhã o inimigo pode entrar, a atitude é hoje. Te adoramos nesta noite, Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade sobre nós, a Tua misericórdia, Senhor, o Teu cuidado, o Teu carinho que Tu tens sobre nós, às vezes nós nem nos apercebemos a respeito disso. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Filho que foi instrumento nas Tuas mãos nesta noite, para dizer que há um Deus que luta e intercede por nós, há um Deus que conhece o nosso deitar e o nosso levantar, conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e conhece as nossas motivações. Que esta noite, Pai, como nós cantamos, como nós te louvamos, que um novo tempo aconteça na nossa vida, aconteça na vida dos Teus filhos, Pai, para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja, Senhor. Que seja um tempo novo, um tempo de decisões certas, de sensibilidade, de ouvir e cumprir a Tua palavra, Senhor, e ser fiel à Tua palavra. Que esta noite seja um marco na vida de muitos na Tua igreja nesta noite. Oramos, Pai, e já Te agradecemos pelos testemunhos que hão de vir, para a glória do Teu nome. Assim oramos, e por esta noite tão abençoada nós queremos Te agradecer, pedindo a Ti, Pai, como sempre Te pedimos, porque dependemos de Ti, para chegarmos em casa em segurança, debaixo da Tua boa mão, de livramento, de paz. Só Tu pode nos livrar, Tu sabes, Senhor, não há carro que nos guarde, não há seguranças que nos livre, só Tua mão, e é por isso que nós estamos aqui, para adorar o Teu nome. Mais uma vez, leva-nos em paz debaixo da Tua mão, boa mão nós Te pedimos, nós Te adoramos, e assim Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Paizinho querido, e que as doces consolações do Espírito Santo, que nos ajuda, que fala conosco, como falou nesta noite, seja conosco, não somente hoje, mas para tudo sempre, todos dizem amém. Deus te abençoe, vá em paz, querido.